E é por isso que foi criado um Código Brasileiro de Ética e Conduta para as práticas de benchmarking, por exemplo, que é composto com princípios da legalidade, princípios de intercâmbio, princípio de confidencialidade, princípio do uso, princípio do contato em benchmarking, princípio do contato com terceiros, princípio da preparação, princípio do pleno cumprimento, princípio do entendimento e ação e, por último, e o 10º, princípio do relacionamento. O benchmark, como um processo de identificação e aprendizagem das melhores práticas existentes no mundo, constitui-se numa poderosa ferramenta de melhoria de diversos processos encontrados em empresas. O presente Código de Ética, emitido pelo INDE, visa orientar as ações e desenvolver o profissionalismo e eficácia desse processo no Brasil. Todavia, o comprometimento dos participantes em qualquer processo de benchmarking, neste caso as empresas, com o princípio desse código contribuirá para que as práticas de benchmarking sejam ético, eficiente e eficaz para todas as partes que estão envolvidas. E assim, os profissionais participantes dos processos de benchmarking, bem como as organizações ou empresas que estão representadas, se comprometem a observar e implementar sempre os princípios da ética para benchmarking. E o primeiro princípio do Código de Ética de Benchmarking é que, caso exista algum questionamento pendente sobre a legalidade ou de atividades, procure não a praticar até que seja plenamente resolvido o questionamento legal a que está associado. O 1.2 deve ser evitadas discussões ou ações que impliquem restrições de mercado ou fixação de preços. E no 1.3, define que a obtenção de segredos industriais ou comerciais por meios que possam vir a ser interpretados como impróprios devem ser evitadas. O segundo princípio consiste em que esteja disposto a fornecer ao seu parceiro de benchmarking o mesmo tipo de informações e o mesmo nível de profundidade, ao que você pode dele exigirá para o uso do próprio ou de todos os parceiros integrantes de eventual grupo de benchmarking no qual você participa. O 2.2 define que desde o princípio da sua participação no processo de benchmarking, procure se comunicar com os demais parceiros desde sempre sobre forma mais clara e transparente possível, visando evitar mal-entendido e fortalecer o mútuo interesse entre intercâmbios desejados. A definição para o 2.3 é que, se for necessário fazer um processo de benchmark sobre o processo do tópico competitivo, comparando suas práticas com a dos seus concorrentes, contrate os serviços de um consultor independente e ético que manterá o anonimato dos participantes, ou reportará as informações somente àqueles que dela têm necessidade. O 2.4 do segundo princípio de intercâmbio define que a prática de engenharia reversa ou desmonte será considerada aceitável somente nos casos em que o produto ou serviço em questão venha a ser obtido de forma legal e reconhecidamente de um lote ou prática comum. O 2.5 deste mesmo princípio de intercâmbio define que os grupos de empresas ou participantes deverão abordar com enfoque principal informações específicas de suas próprias organizações. E aqui temos o terceiro princípio da confidencialidade, que define no 3.1 que trata sobre intercâmbio por meio de benchmark com algo, em princípio, restrito aos profissionais e às organizações integrantes do grupo constituído. As informações compartilhadas não devem ser repassadas para fora das fronteiras do grupo, a menos que haja um prévio consentimento e, nesse sentido, por escrito. E aí, tem no mesmo princípio o 3.2, que define a participação das organizações em um processo de benchmark que deve ser tratada de forma confidencial, não devendo ser divulgada para fora do âmbito de atuação das próprias empresas do grupo, a menos que existirá prévia autorização por escrito nesse sentido. No quarto princípio, define os princípios do uso, onde o 4.1 define que use as informações obtidas por meio de benchmark somente com a finalidade de introduzir melhorias nas operações ou processos da organização. O 4.2 do Código de Ética para esse princípio do uso define que o uso da divulgação de dados e práticas adotadas pelas organizações participantes de um processo de benchmark
exige a prévia permissão da mesma por escrito. Agora aqui chegamos na metade do princípio do Código de Ética relacionado para benchmarking, que é o contato em benchmarking. Esse princípio do contato em benchmarking, quando sempre que possível, os contatos de benchmarking com outras organizações devem ser realizados por meio das pessoas que por elas são credenciadas para tratar deste assunto. O 5.2 impõe que respeita a cultura corporativa da organização que fazem parte da parceria em benchmark e trabalhe sempre com ela segundo procedimentos de prévia e mutuamente ajustados. Para o 6º princípio, define o contato com terceiros, onde obtém a permissão prévia e individual de cada um dos seus parceiros de benchmark antes de fornecer seu nome para uma organização que o contate neste sentido e evite comunicar em nome dos seus contatos de benchmark em um encontro de reunião de caráter público, sem que você esteja previamente autorizado para assim proceder. É o que define o 6.2 do princípio de contato com terceiros. Agora, o princípio da preparação, que é o item 7 do Código de Ética, é definido pelo 7.1, que demonstre o seu empenho pessoal para a eficiência e eficácia do processo de benchmark por meio de trabalho preparatório que anteceda ao contato com os seus parceiros, facilitando assim a evolução dos processos e intercâmbios de andamento. No 7.2, define que procure aproveitar o máximo de tempo disponível em contato com seus parceiros de benchmark, preparando-o cuidadosamente com dados e informações que possibilitem a realização de um intercâmbio proveitoso para as partes que estão envolvidas. Neste 8º princípio do pleno cumprimento, o 8.1 estipula que procure cumprir os compromissos assumidos com seus parceiros, qualquer que seja o momento em circunstância. O 8.2 procure realizar e terminar todo o processo a ser comparado de benchmark que venha a ser proposto, de forma a satisfazer os níveis exigidos com todos os parceiros que estão envolvidos. Já no princípio 9, que é o princípio de entendimento e ação, no 9.1, define que deve ter claro entendimento de como seus parceiros de benchmark desejam ser tratados e trate-os desta forma. O 9.2 deve-se entender como cada um dos parceiros de benchmark gostaria de ver tratadas e usadas informações por ele ou ela trazidas para o grupo. Neste último princípio, que é o 10º do Código de Ética de Benchmark, define no 10.1 a participação em grupo e, por espessa vontade das empresas e dos seus representantes, sendo assim, pressupõe-se que haja uma dedicação na execução dos trabalhos e total comprometimento com o Código Brasileiro de Ética e Conduta e as regras ajustadas para o desenvolvimento dos trabalhos. E neste último item, o 10.2, estipula que não há entre os participantes uma relação de hierarquia ou interesses individuais, a não ser os pertinentes aos objetivos do processo de benchmark. Como você conceituaria o benchmark? Te dou uma dica. O benchmark é uma ferramenta que tem a contribuir com as mudanças, do modo a garantir a melhoria dos processos de todas as empresas que estão participando, pois incentiva a inovação, colabora com o avanço de outras tecnologias e ferramentas e contribui para o desenvolvimento de projetos e melhoria de tarefas e práticas. Tudo está em constante transformação e requer que as organizações acompanhem e se posicionem de maneira assertiva para o mercado e atenda às exigências dos clientes.